Olá, a paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edilândia Borges, sou integrante da Igreja Batista Nova Aliança. Estamos aqui com mais uma devocional para vocês. Se vocês gostarem deste vídeo, curte lá, compartilha o nosso link lá da página, que vai engrandecer a igreja e também tenho certeza que vai edificar vocês, tá bem? Então, a gente está se apresentando aqui hoje para mais uma devocional da Igreja Batista Nova Aliança e venho falar com vocês hoje a respeito da pandemia, ou seja, a pós-pandemia, que toda a nação viveu, está vivendo, que todo o país está vivendo, especialmente aqui nós, da nossa cidade, também não ficamos isolados desse fato. Mas a gente tem também um suporte maravilhoso, que é nosso Senhor Jesus. E Ele nos ensina, nos exorta todos os dias, não andais ansiosos com coisa alguma, alegrai-vos no Senhor, a alegria do Senhor é nossa força. Deus é o Deus que transforma toda maldição em bênção. E quantas pessoas aí andaram tristes, desoladas, sem saber o que fazer, perderam seus empregos, perderam os seus empreendimentos, ou seja, ficaram totalmente arredio de uma nova situação, de um renovo, do que poderia acontecer. Mas nós temos um suporte maravilhoso que esse nunca muda, que é a palavra do Senhor, que está lá no Jó, no livro de Jó, no capítulo 28, no versículo 2. Jó, ele passou por um momento de muita tristeza, de muita desolação, de muitas perdas, assim como tenho certeza que várias pessoas perderam, assim também como eu perdi um ente querido nessa pandemia. E assim também não foi diferente com Jó. Jó perdeu sua família, perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, perdeu os amigos. Mas a única coisa que Jó não perdeu foi a fé e o amor em Deus. Mas Jó, como ser humano, assim como eu, como você, a carne dele ardia, a carne dele gritava. E ele ainda falou palavras que de repente veio desagradar ao Senhor, assim como muitas vezes de repente nós também clamamos e falamos palavras para o nosso Senhor Jesus que não ia agradar a Ele. Muitas vezes colocamos em testemunho que nossa fé estava sendo abalada, nossa fé não estava sendo suada na palavra diante de tanta dor. Sabe o que está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 28, versículo 2? Jó também, assim como eu e como você, a carne dele também gritava, a carne dele doía. Mesmo tendo tanta fé, né? Tanta fé ao ponto de até mesmo aquela pessoa que ia proteger ele, que poderia andar com ele, que andava com ele, chegou ao ponto de dizer: por que você não abandona esse Deus e morre? Né? Então, muitas vezes a gente fica triste sem saber o que buscar, aonde buscar. E falamos coisas que não provêm do Senhor, porque Ele diz que a nossa boca é para ser um canal de bênção. Mas teve esse momento de fraqueza de Jó. E Jó disse lá: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó teve o seu momento de angústia, Jó teve o seu momento de dúvida. Quem de nós não ficou no momento de dúvida? Né? Mas tenha certeza que essa dúvida não irá ficar enraizada no seu coração, porque é tempo de mudança, é tempo de prosperidade, é tempo de renovo, é tempo de entender que essa pandemia ela veio para transformar vidas, ela veio para restaurar casamentos, ela veio para restaurar famílias, ela veio para reeducar os nossos hábitos, ela veio ainda mais, sabe para quê? Para dizer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Que o domínio da terra não está nos homens, o domínio da terra é de Deus. O mundo parou, a terra parou, mas as pessoas precisam entender, ficar, se posicionar na dependência de Deus. Porque Deus, Ele é o supremo, Ele é o rei maior, Ele sabe de todas as coisas. A gente precisa estar sarado. A gente precisa estar sarado, precisa deletar todas as feridas que há em nós para que Deus possa agir, para que Deus possa nos dar o renovo. A pandemia foi difícil, está sendo difícil? Está. Mas eu tenho certeza, assim como aconteceu no meu lar, também pode ter acontecido no seu. Algumas pessoas dentro de casa pouco se viam, dentro de casa pouco se falavam, né? Nos seus trabalhos, nos seus empregos. Muita gente ali andavam em desdém, andavam em concorrência. E de repente nos vimos numa situação em que precisávamos nos unir, trazer novo, trazer um renovo, mudar os nossos hábitos, mudar os nossos conceitos, nos reinventar. Então a palavra da pandemia foi nos reinventar. 2020 não foi um ano ruim.
apesar dos pesares, apesar de muitos terem morrido, apesar de eu ter perdido um ente querido também na minha família, mas eu não olho como se foi um ano ruim. 2020 veio para a mudança, para a transformação, veio para dizer que os fortes prevalecerão, que os fortes irão vencer. Ele veio para dizer que se a gente não tiver sarado, a doença vem, fere e mata. Se a gente não tiver sarado, a fé que é inabalável vai ser assim como Jó. Quem me dera lá nos dias e nos meses em que eu vivia, em que Deus me guardava. E quem foi que disse que Deus não está nos guardando? Todo instante Deus está nos guardando. Todo momento Deus está nos guardando. Então tenha fé. Não acredite que Deus te largou. Não acredite que Deus nunca esteve com você. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. Então eu declaro que toda essa pandemia que a nação, que o país, nosso Aracaju está vivendo, é uma bênção, porque Deus tem algo tremendo para cada um de nós em meio a tanta maldição, em meio a tanta perturbação, em meio a tanta insatisfação, em meio de tanta tristeza. Sarar, curar, livrar. Então, basta abrirmos nossos olhos espirituais e vermos quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus. Um Deus que é capaz de transformar de fato essa maldição em bênção. Vamos enxergar dessa maneira que a perda de um ente querido foi uma perda inabalável, foi uma perda irreparável, sim, dói. Mas Deus, Ele venceu o mundo. Deus venceu a morte. E quem somos nós para ficarmos tristes? Não andais ansiosos por coisa alguma, alegrai-vos, porque o Senhor é Deus. Ele venceu o mundo, Ele já nos promete, Ele nos garante que vocês são mais do que vencedores. Olhem para si, olhem para o espelho e veja quão grande e maravilhoso é o Senhor Deus. Olhem para o seu espelho e veja refletindo a imagem do Senhor que vem dele, que vai fazer com que você seja tocado e aonde você chegar, aonde você tocar, as pessoas também sejam tocadas e sejam curadas e sejam salvas. Que toda essa angústia, todo esse temor, toda tristeza, ela caia por terra. Confie em Deus, confie em Senhor, porque Ele tudo pode. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.